So, hello everyone from Tallinn in Estonia. Oi, todo mundo de Tallinn, na Estônia. So, the talk today is the third introductory talk on the four Brahma Viharas. A palestra de hoje é a terceira palestra introdutória aos 4 Brahma Viharas. And the focus of the talk today is mindfulness and gratitude. E o foco da palestra de hoje é a atenção plena e gratidão. So, in the first talk in this series, I spoke about Shin Buddhism and the path of gratitude. Na primeira palestra dessa série, eu falei sobre o budismo Shin e o caminho da gratidão. For those who don't know, Shin Buddhism is a form of Buddhism in Japan. O budismo Shin é uma forma de budismo no Japão. And in the first talk, I mentioned a man called Jeff Wilson, who is a leading Western practitioner of Shin Buddhism. E na primeira palestra, eu mencionei um homem chamado Jeff Wilson, que é um importante praticante ocidental do budismo Shin. And I quoted him saying this: "From the point of view of the Dharma, we can see that each being exists within an inconceivable network of support from all things." Eu falei sobre uma citação dele. Do ponto de vista do Dharma, nós podemos ver que cada ser existe dentro de uma rede inconcebível de suporte de todas as coisas. Whether it's the attainment of Buddhahood or the simple act of drawing a breath, our every action is assisted by forces beyond our ego self. Seja o alcançar da iluminação ou o simples ato de respirar, todas as nossas ações são assistidas por uma força muito além do nosso ser egocêntrico. As we become aware of our interconnectedness, we gain some perspective of our karmic limitations. Ao nos tornarmos conscientes da nossa interconexão, ganhamos perspectiva das nossas limitações kármicas. Accomplishments we counted as our own successes turn out to be due to the myriad benefits received from others. Our own efforts are imperfect and cannot succeed unless countless others are involved. Feitos que considerávamos produto do nosso próprio sucesso passam a ser em razão de uma série de benefícios recebidos de outros. Nossos próprios esforços são imperfeitos e não podem nos dar sucesso se outros incontáveis seres não estiverem envolvidos. So I commented that as part of our practice of the immeasurables or the Brahma Viharas, we can consider the many acts of kindness and the vast web of conditions that have given us the precious opportunity of life and have helped us to grow. Então, eu contei como parte da nossa prática dos mensuráveis ou Brahma Viharas que nós podemos considerar diversos aspectos da gentileza e a rede vasta de condições que nos deram essa preciosa oportunidade de viver e nos ajudou a crescer. We can sense our interconnectedness with them and feel our gratitude for them. Nós podemos sentir nossa interconectividade com elas e sentir gratidão por elas. In this way, we can put ourselves in touch with and be open to a power that is bigger than ourselves and use this power to help us with the cultivation
of the four immeasurables, the four Brahma Viharas. Dessa forma, podemos conectar e nos abrir para um poder maior do que nós mesmos e usar esse poder para nos ajudar a cultivar os quatro imensuráveis ou os quatro Brahma Viharas. As Jeff Wilson comments, this power beyond the self is always nurturing and supporting us. Como diz o Jeff Wilson, esse poder além do limite do ego está sempre nos nutrindo e dando suporte. So tonight I am going to explore further, not tonight, today, I am going to explore further the role of gratitude and its relationship to mindfulness in the context of the four immeasurables of kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Então, hoje eu vou explorar com mais detalhes o papel da gratidão e a sua relação com atenção plena no contexto dos quatro imensuráveis: gentileza amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. First of all, though, what is our definition of gratitude? Mas, primeiro de tudo, qual é a definição de gratidão? So Sangharakshita suggests that we should turn to the dictionary as our first guide. O Sangharakshita sugere que devemos olhar o dicionário como nosso primeiro guia. So the concise Oxford English Dictionary defines gratitude as being thankful, readiness to show appreciation for kindness and to return kindness. O dicionário de Oxford define gratidão como ser agradecido, estar pronto para mostrar apreciação ou gentileza e para retornar gentileza. But Sangharakshita encourages us to go further and examine the Pali word being translated as gratitude. And the Pali word is katanyuta. Mas o Sangharakshita nos encoraja a ir além e examinar a tradução da palavra em Pali, que é traduzida como gratidão. Essa palavra é katanuta. And katanyuta, by the way, is made up of two words, kata and anyuta. E katanuta é composta de duas palavras, kata e anuta. And kata means that which has been done, especially that which has been done to or for oneself. And anyuta means knowing or recognizing. Então, kata significa aquilo que foi feito, especialmente aquilo que foi feito por ou a uma pessoa. E anuta significa saber ou reconhecer. So katanyuta means knowing and recognizing what has been done to one or for one's benefit. Então, katanuta significa saber e reconhecer aquilo que foi feito para o benefício de alguém. So there's a difference in these definitions. Então, tem uma diferença nessas definições. The definition for gratitude in the English dictionary is more emotional. We speak of feeling grateful. A definição de gratidão no dicionário de inglês é mais emocional. Nós falamos de nos sentirmos gratos. But the meaning of the Pali word of katanyuta is rather more cognitive. Mas o significado da palavra katanuta em Pali é bem mais cognitivo. It makes it clear that what we call gratitude involves an element
of knowledge, knowledge of what has been done to us or for us for our benefit. Ele deixa claro que o que nós chamamos de gratidão envolve um elemento de conhecimento, conhecimento do que foi feito com a gente ou pela gente para o nosso benefício. If we do not know that something has benefited us, we will not feel grateful. Se nós não temos conhecimento de que algo nos beneficiou, então não nos sentimos gratos. So the Buddha knew that the Bodhi tree had sheltered him when he was waiting for enlightenment. And he knew that his 5 former ascetic companions had been helpful to him. So he felt gratitude to them. Então, o Buda sabia que a árvore de Bodhi havia lhe dado sombra enquanto ele esperava a iluminação e sabia que os seus 5 companheiros ascéticos o haviam ajudado. Então, ele sentiu gratidão por eles. So we need to understand what has really helped us to grow and develop as human beings. We need to know who or what has benefited us. Otherwise, no feeling of gratitude is possible. Então, nós precisamos entender o que realmente nos ajudou a crescer e nos desenvolvermos como seres humanos. Precisamos saber quem ou o que nos beneficiou. Senão, nenhum sentimento de gratidão é possível. I believe we need both definitions to fully appreciate what gratitude is. We need both the cognitive and emotional sides. Eu acredito que nós precisamos de ambas as definições para apreciar de forma completa o que é gratidão. Precisamos do lado cognitivo e também do lado emocional. Now, there's an important link between gratitude and mindfulness. Tem um link muito importante entre gratidão e atenção plena. And Sangharakshita draws this out in his book, Living with Awareness. O Sangharakshita traz isso à tona em seu livro, Vivendo com Consciência. He tells us that it is the Pali term sati that is usually translated into English as mindfulness. Ele nos explica que, usualmente, é o termo Pali sati que é traduzido ao inglês como atenção plena. In Western Buddhism, and especially in the modern mindfulness movement, this has come to be associated with a keen attention to one's present experience. No budismo ocidental, e principalmente no movimento moderno da atenção plena, esse termo se tornou uma atenção aguçada na experiência presente. As Sangharakshita explains, this is not wrong. Awareness of the present moment is certainly crucial to self-transformation. But sati or mindfulness is not just a spotlight focused on the present. O Sangharakshita explica que isso não está errado. Consciência do momento presente é certamente crucial para a transformação do eu. Mas sati, ou atenção plena, não é só um holofote focado no presente. The literal translation of the Pali word sati is recollection, memory, recalling to mind. A tradução literal de sati é lembrança, memória, trazer de volta à mente. So in relation to the 4 immeasurables or 4 Brahma Viharas, just as important as the current impressions we receive through our senses is the memory of previous experience.
Então, em relação aos quatro imensuráveis, as memórias de experiências passadas são tão importantes quanto as impressões presentes que recebemos pelos nossos sentidos. The emotional connections that memory delivers are a vital part of gratitude and an important basis for cultivating kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. As conexões emocionais que a memória nos proporciona são parte vital da gratidão e uma base importante para o cultivo de gentileza amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. For gratitude to fully flower, we need a mix of the emotional and the cognitive. We need a mix of present awareness and remembering the past, remembering the conditions that have allowed us to be. Para a gratidão desabrochar completamente, precisamos de uma mistura do emocional e do cognitivo, da consciência do presente com a memória passada, nos relembrando das condições que nos permitiram ser quem somos. But what can we feel gratitude for? Is gratitude to be limited only to other living beings? Mas pelo que podemos sentir gratidão? A gratidão está limitada só a outros seres vivos? Remember that straight after his enlightenment, the Buddha expressed his gratitude for a tree. Lembre-se que assim que alcançou a iluminação, o Buda demonstrou gratidão por uma árvore. Sangharakshita reminds us that the Buddhist scriptures contain stories that show that the Buddha and his disciples didn't regard trees and stones as inanimate, dead matter. Sangharakshita nos lembra que nas escrituras budistas há diversas histórias que mostram que o Buda e seus discípulos não consideravam árvores e pedras como matéria morta, inanimada. He writes, they regarded them as living beings. They would even have a relationship with them. They would talk to a tree or a flower, or rather to the spirit, the Devata, as they called it, inhabiting it. Ele escreve, eles o consideravam como coisas vivas. Eles até desenvolviam relações com elas e conversavam com flores e árvores, ou melhor, com seu espírito, o Devata, como o chamavam, que os habitava. Sangharakshita concludes that the sense of the physical environment experienced as a living presence is a significant theme in all the oldest texts of the Buddhist tradition. O Sangharakshita conclui dizendo que esse senso do ambiente físico como uma presença viva é um tema recorrente em todos os textos antigos da tradição budista. He writes that to be human is to be part of nature. Ele escreve que ser humano é ser parte da natureza. And he goes on, you feel that everything is alive. You feel a rapport with the forces of nature, and you want to propitiate them, be on friendly terms with them. E ele continua, você sente que tudo está vivo. Você sente uma comunhão com as forças da natureza e quer agradá-las, ser amigo delas. Mechanistic materialism suggests that everything is just dead matter, but it is surely much better to think that all things, trees, stones, streams, clouds,
are alive. O materialismo secular sugere que tudo é simplesmente matéria morta. Mas, com certeza, é muito melhor pensar que todas as coisas, árvores, pedras, córregos, nuvens, estão vivos. So the first object of our gratitude can therefore be based on the sense of an interconnected and intimate relationship with all the environment that surrounds us, whether it's seen as conventionally animate or inanimate. O primeiro objeto da nossa gratidão pode, então, ser baseado no nosso senso de interconexão e intimidade com todo o ambiente que nos cerca, não importando se convencionalmente ele é visto como animado ou inanimado. We can base our gratitude on the sense of being part of a universe that is alive. Podemos embasar a nossa gratidão no nosso senso de sermos parte de um universo que está vivo. Perhaps we can go even further in defining that intimate relationship. Talvez nós possamos até nos aprofundar mais definindo essa nossa relação íntima com o universo. So I'm going to quote now, not a Buddhist, but a Catholic priest. Então eu vou fazer uma citação agora, não de um budista, mas de um padre católico. So Thomas Berry was a Catholic priest famous for proposing that a deep understanding of the history and functioning of the evolving universe is a necessary inspiration and guide for our own effective functioning as individuals and as a species. O Thomas Berry foi um padre católico famoso por propor a ideia de que um conhecimento profundo da história e do funcionamento do universo em constante evolução é uma inspiração necessária e um guia para o nosso próprio funcionamento efetivo como indivíduos e partes de uma espécie. He defined the human as that being in whom the universe reflects on and celebrates itself. Ele definiu o humano como aquele ser em quem o universo se reflete e se celebra. Perhaps we are the universe becoming aware of itself. That gift of awareness is something to be grateful for. Talvez nós sejamos o universo se tornando consciente de si mesmo. Esse presente da consciência é algo a que devemos ser gratos. But who can we feel gratitude for? Mas por quem nós podemos sentir gratidão? So I'm going to give you some suggestions for you to reflect upon for whom you can feel gratitude. Então aqui eu vou dar algumas sugestões para você refletir e pensar em por quem você pode ser grato. So first of all, parents and relatives. Então, em primeiro lugar, pais e parentes. We can remember acts of kindness, of help, of advice given by parents and relatives, both living and dead. Nós podemos lembrar atos de gentileza, ajuda ou conselhos dados por pais ou parentes, vivos ou mortos. For me, taking time to reflect upon family in this way led to an appreciation of a particular aunt and uncle and the particular kindness they showed me, something I had not properly remembered or seen before. Para mim, refletir sobre família dessa forma me levou a apreciar uma tia e um tio em particular e a gentileza que eles me mostraram. Isso foi algo que eu não tinha visto claramente anteriormente.
actually what I remembered was that they used to make these amazing toasted sandwiches for me. Na verdade, o que eu lembrei é que eles costumavam fazer esses deliciosos queijo quentes para mim. Yeah. The second group of people we can remember and reflect upon and feel gratitude for is teachers. O segundo grupo que a gente pode se lembrar e sentir gratidão por são professores. So we can remember teachers at school or at college. Podemos lembrar professores da escola ou da faculdade. We can remember teachers of the past whose writings on different subjects are preserved in books. Podemos nos lembrar professores do passado que deixaram livros com diferentes assuntos e abordagens preservados. We can remember what Sangharakshita has called our collective cultural heritage, both cognitive and emotional, represented by great writers, playwrights, artists, sculptors, poets, composers, and scientists. Nós podemos nos lembrar do que o Sangharakshita chamou de nossa herança cultural coletiva, tanto cognitiva quanto emocional, representada por grandes escritores, dramaturgos, artistas, escultores, poetas, compositores e cientistas. If you're like me, I'm sure you can remember a particular favorite teacher, a favorite book, a favorite writer. Se você é como eu, você possivelmente vai se lembrar do seu escritor preferido, do seu professor preferido, serão pessoas em particular. And I'm tremendously grateful to them. E eu tenho imensa gratidão por eles. And of course, we can remember friends. E é claro, nós podemos nos lembrar de amigos. We can remember friends from when we were young and present day friends. Lembrar de amigos de quando éramos mais novos e os amigos de hoje. And we can remember complete strangers and others who have given help or shown kindness during our life. E nós podemos nos lembrar também de estranhos e outras pessoas que tenham nos ajudado ou nos mostrado gentileza durante a nossa vida. We can remember spiritual friends and spiritual teachers. Nós podemos nos lembrar de amigos espirituais e professores. So we can remember the advice and help we have received from spiritual friends. Então podemos nos lembrar de conselhos e ajuda que recebemos de amigos espirituais. We can remember the advice and help from spiritual teachers of the present. Podemos nos lembrar da ajuda e dos conselhos que recebemos de professores espirituais do presente. We can remember advice and help from spiritual teachers of the past in the form of written teachings, stories and images. Nós podemos nos lembrar de ajuda e conselhos recebidos por professores espirituais do passado, em forma de ensinamentos escritos, histórias, imagens. And we can remember all the Buddhas and Bodhisattvas. E nós podemos nos lembrar dos Budas e dos Bodhisattvas. And as Sangharakshita reminds us, in the Dhammapada, the Buddha says, the greatest of all gifts is the gift of the Dharma. E como nos lembra o Sangharakshita, no Dhammapada, o Buda diz, o maior presente de todos é o presente do Dharma. So Anna, this is not in the notes, but I wanted to add a personal little story here. Eu quero adicionar aqui uma história pessoal. Yeah.
I am eternally grateful to a man called Amoga Vangsa. Eu sou eternamente grato a um homem chamado Amoga Vaksa. Vangsa, yes, that's it, correct. He placed an advertisement for an introduction to meditation in the window of a baker's shop. Ele colocou um anúncio para uma aula introdutória de meditação na janela de uma padaria. And as I was walking by, something caught my eye in the window of the baker's shop. Enquanto eu ia andando, alguma coisa chamou a minha atenção na janela da padaria. In this advertisement, he had placed a drawing of a cartoon character called Tintin. Nesse panfleto, ele havia colocado um desenho do desenho animado Tintin. Yeah. And because of that, I was introduced that evening to Buddhism and meditation. E por causa disso, eu fui introduzido ao budismo e meditação. So he gave me the gift of the Dharma. Então ele me deu o presente do Dharma. And maybe there are many other people that might come to your mind that have helped you or have been kind to you during your life. E talvez tenham muitas outras pessoas que venham à sua cabeça, que te ajudaram ou foram gentis com você na sua vida. So over the next week, I'm suggesting that you take time, maybe keep a notebook in which you can write down what occurs to you as you reflect upon the different categories of things and people for whom you feel gratitude. Então, durante essa semana, eu vou sugerir que você mantenha um caderno de notas para anotar o que acontece com você quando você reflete nessas categorias de coisas e pessoas pelas quais você pode se sentir grato. So by reflecting and opening your mind to notice and remember what you can feel gratitude for, you can open your heart and mind to a flow of kindness and support. Através da reflexão e de abrir sua mente para notar e lembrar as coisas e pessoas pelas quais você pode ser grato, você pode abrir o seu coração e sua cabeça para um fluxo de gentileza e suporte. So when you meditate or when you reflect, you can imagine this flow of kindness coming into your being with the flow of the breath as it enters the body. Então, quando você refletir ou meditar, você pode imaginar essa gentileza e suporte entrando em você, junto com o fluxo da respiração que entra no seu corpo. Then as you breathe out, you can imagine this flow of kindness filling your whole being. E quando você expirar, você pode imaginar esse fluxo de gentileza enchendo todo o seu ser. And furthermore, when you bring to mind other people and beings, you can let this flow of kindness and support flow through you to them. Além disso, quando você pensar em outras pessoas e outros seres, você pode deixar esse fluxo de gentileza e suporte fluir através de você para outros. So in a way, we're opening ourselves to a flow of kindness that is bigger than ourselves. Então, de certa forma, a gente está se abrindo para um fluxo de gentileza que é maior do que nós mesmos.
and it's a flow of kindness that we can share with others. É um fluxo de gentileza que nós podemos dividir com os outros. So in this way, we are also slowly laying the foundations for insight. Dessa forma, nós também estamos firmando devagar a base para o insight. By experiencing gratitude and allowing kindness and support to flow in, we are laying the foundations for insight. Através da experiência de gratidão e de deixarmos esse fluxo de gentileza e suporte nos penetrar, nós estamos firmando a base para o insight. Just as when we let the flow of kindness and support flow through us to others, we are laying the foundations for insight. Da mesma forma, quando deixamos essa gentileza e suporte fluir de nós para outros seres, nós estamos firmando a base para o insight. We are laying the foundations for insight that softens the domination of our ego self, that softens the boundaries between self and others. Nós estamos firmando a base para um insight que ameniza a dominância do ego, que ameniza as barreiras entre nós e os outros. So, thank you, Anna, for the translation. That's the end of the talk for today. But I'm very happy, Manjupriya, for any questions or discussion. Yeah. Ok. Então, eu estou vendo que Lucas está com a mão no ar. I can see that Lucas has already got his hand in the air. So I think there are some questions. So thank you, Vadika. Obrigado, Vadika. E gostaria de ver se tem pessoas também que normalmente não fazem perguntas, né? Se tem uma pergunta, pode levantar a mão, né? E o Lucas, bom dia. E Ana, se puder traduzir, eu agradeço. Uma coisa só antes disso, porque começou a acontecer de novo semana passada. Para ajudar Ana, por favor, fale em frases curtas, por favor, para ajudar ela a traduzir. Vai com calma, Lucas, vai. Bom dia, Vadika. Bom dia a todos e todas. Morning, Vadika. Morning, everyone. Yeah. Good. Eu gostaria de saber se, além da meditação e da reflexão no agradecimento, I'd like to know if, alongside meditation and... Já me perdi. reflexão, Alongside being thankful and reflexão. and reflection, being thankful and reflecting on meditation. Se tem algo de prático que seria recomendado fazer para agradecer algumas pessoas que ainda são vivas ou que eu ainda tenho contato. If there is something practical that you would recommend him to do in order to be thankful and say thank you to people who are still alive. Well, sometimes if you feel a lot of gratitude for someone, you have your shrine in front of you, and beside the shrine you can have pictures or images relating to those people. Bom, se você tem muita gratidão por alguém, você pode ter ao lado do seu altar imagens ou fotos daquela pessoa. And you might actually do a little ritual of thanks, giving thanks to them for what they have done for you. E você pode fazer um pequeno ritual de agradecimento pelo que essas pessoas fizeram por você.
But I think the most important thing is to open our hearts with that sense of gratitude towards them. Mas eu acho que o mais importante é abrir o seu coração para aquele senso de gratitude pelas pessoas. They have helped us to become the person that we are. Eles nos ajudaram a nos tornarmos as pessoas que somos. And we can repay that act of kindness by letting their kindness flow through us to others. E a gente pode retribuir essa gentileza, deixando essa gentileza que eles fizeram por nós fluir por nós para outros seres. So, for example, when I practice the Metta Bhavana, Por exemplo, quando eu pratico o Metta Bhavana, I first of all get in touch with a sense of gratitude to the universe around me, to people who have helped me. eu primeiro me conecto com um senso de gratidão pelo universo que está ao meu redor e pelas pessoas que me ajudaram. And as my heart opens with gratitude, and as I breathe in, I imagine I am breathing in their kindness. E quando meu coração se abre e eu respiro, inspiro, eu imagino que o meu coração está se abrindo com a gentileza dessas pessoas. And when I bring to mind other people in the Metta Bhavana, I let that kindness flow through me. E quando eu penso em outras pessoas durante o Metta Bhavana, eu deixo essa gentileza fluir através de mim. As I breathe out, I imagine the kindness flowing through me to other people. Quando eu expiro, eu imagino essa gentileza fluindo através de mim para outras pessoas. So I am respecting the kindness shown to me by these people, by the universe, by sharing it with others. Então eu estou respeitando e honrando essa generosidade que mostraram comigo e a generosidade do universo, dividindo ela com outras pessoas. And I add to that my own efforts of cultivating metta. E eu adiciono a isso os meus próprios esforços de cultivar a generosidade amorosa. So when I cultivate metta, it's not just me, it's something bigger than me that's flowing through to other people. Então, quando eu cultivo meta, não sou só eu, mas é uma coisa maior do que eu que está fluindo através de mim para os outros. Yeah. I don't know whether that answers your question, Lucas, or not. I hope so. Eu espero que isso responda a pergunta. Obrigado. Thank you. So there's a question here as well from Tomás in Bahia. Existe uma pergunta do Tomás na Bahia. Estou muito contente que Novas Vozes também estão fazendo perguntas. Gostaria de saber sobre a gratidão para as pessoas com que tivemos problema no passado. Acredito que essas pessoas levam a gente para o caminho da Dharma. So Thomas is asking that he'd like to know about gratitude towards people to whom we had problems in the past. And he says that he believes that these people as well have helped us onto the path of the Dharma. Yeah. That's exactly true. That's exactly true. And the best example I know of this is the Dalai Lama. Isso é verdade, e o melhor exemplo que eu sei disso é o exemplo do Dalai Lama. When he was young, the Dalai Lama was taken to China and had a meeting with Chairman Mao. Quando o Dalai Lama era jovem, ele foi pego na China e levado ele foi levado à China para um encontro com o Mao.
where he discovered, amongst other things, that Chairman Mao's mother had been a practitioner of Mahayana Buddhism. Ele descobriu que a mãe do Mao tinha sido uma praticante do budismo Mahayana. But later in life, the Dalai Lama said, I am grateful to Chairman Mao. Mas mais tarde, na vida do Dalai Lama, ele disse que ele é agradecido ao Mao. Quite a shocking statement in a way when you think of everything that the Chinese communists have done within Tibet. E é um choque se você pensar tudo que os chineses comunistas fizeram no Tibete. But the Dalai Lama went on to say, I am grateful to Chairman Mao because he has taught me compassion. Mas o Dalai Lama disse que ele era agradecido ao Mao porque ele havia ensinado compaixão. So, also, if you remember, the Buddha spent 6 years practicing severe austerities with his 5 ascetic friends. O Buda passou 6 anos praticando austeridades com os 5 amigos ascéticos dele. But it was a dead end. It did not help him to gain enlightenment. Mas era uma rua sem saída, não ajudou ele a alcançar a iluminação. But nevertheless, he felt deep gratitude for his 5 ascetic friends, both because they had been friends and because he learnt what would work and what did not work on the path to enlightenment. Mas mesmo assim, ele sentiu uma gratidão profunda pelos amigos ascéticos dele, porque ele aprendeu muito com eles e viu o que funcionava e o que não funcionava no caminho para a iluminação. So when things happen to us, done by others that we do not like, it's an opportunity to learn, and we should be grateful for that opportunity. Então, quando as coisas acontecem com os outros e a gente não gosta dessas coisas, a gente deve encarar como uma oportunidade de aprender e ser gratos a essa pessoa. Not always easy to do. Nem sempre é fácil de fazer. Então, a gente tem uma pergunta de Marcos e de Edivani também. Marcos, você quer primeiro? Bom dia, Vádika, bom dia, Manjupriya, bom dia a todos. Eu tenho uma consideração e uma pergunta. A consideração é que a gratidão, ela tem o lado cognitivo e o lado emocional. E ambos parecem poder ser aprendidos. So gratitude seems to have both the cognitive and the emotional side, and both seem to you seem to be able to learn both things. E a minha pergunta é a importância do professor espiritual para nós alcançarmos o Dharma. Eu acredito que Buda, Sangharakshita, Vádika, Manjupriya são essenciais para nós da Sangha podermos avançar. Quer dizer, queria ouvir de Vádika a sua visão no Triratna dessa relação do professor com a Sangha, da importância dessa tradição. So Marcus is very grateful to you and Manjupriya and all the teachers because he believes this relationship between teacher and student in a way is key to develop all these good things that you were just talking about. So he would like you to talk a little bit about on your perspective of how this relationship is important within Triratna and for you. Wow, I could talk for about 2 hours on that, I think. Eu posso falar por 2 horas. Or all day, in fact. O dia todo. Yeah.
I think I'll make one point. I have learnt as much, I think, from people who, like me, they're on the same level as me, trying to progress towards enlightenment. Eu vou falar uma coisa. Eu aprendi tanto de pessoas que estão no mesmo nível do que eu, tentando alcançar a iluminação. So I have learnt very much from teachers in Triratna who are clearly more spiritually advanced than me. Eu aprendi muito de professores que estão mais espiritualmente avançados do que eu. But I have learnt a huge amount as well from people at the same level as me, or even people who are not as spiritually knowledgeable as I am. Mas eu aprendi uma imensa quantidade com pessoas que estão ou no mesmo nível que eu de avanço espiritual, ou até pessoas que não estão tão espiritualmente avançadas. So I lived for several years before I became an order member with Manju Priya. Então, eu morei por muitos anos antes de me ordenar com o Manju Priya. And I learned a lot from Manju Priya. E eu aprendi muito com o Manju Priya. Both because I learned what not to do by observing Manju Priya. Isso porque eu aprendi o que não fazer observando o Manju Priya. But mostly because Manju Priya, as a friend, would tell me what I was doing wrong. Mas acima de tudo, porque o Manju Priya, como meu amigo, me dizia o que eu estava fazendo de errado. That kind of friendship inside a spiritual group is enormously important. Esse tipo de amizade dentro de uma comunidade espiritual é extremamente importante. One other important point to make. Outro ponto importante a fazer. When I look up to those who are more spiritually advanced than I am and learn from them, I am aware that they are not perfect beings. Uma coisa importante a dizer é que quando eu observo as pessoas que são mais espiritualmente avançadas que eu e eu procuro aprender com elas, eu tenho que me lembrar que essas pessoas não são seres humanos perfeitos. But however imperfect they are, in some respects, they are clearly more spiritually advanced than I am, and I can learn from them in that particular respect. Mas ainda que eles sejam imperfeitos, de alguma forma ou em algum aspecto, eles são mais espiritualmente avançados do que eu e eu posso aprender com eles a esse respeito. So being grateful to a spiritual teacher does not mean that we have to cover up or hide any difficulties we have with them. Então, ser agradecido por um professor espiritual não significa que a gente tem que fingir que não vê ou descartar as dificuldades que nós temos com eles. We can still experience enormous gratitude for them for showing us something important. A gente ainda pode demonstrar muita gratidão a eles por nos mostrarem alguma coisa importante. And when I spoke about Manju Priya there, of course I was joking when I said I learned from his mistakes. E é claro que quando eu falei que eu aprendi com os erros do Manju Priya, eu estava brincando. Espero que não. I'm sure he learned from my mistakes. Tenho certeza que ele aprendeu com os meus erros.
Or well, Vatican. I'm just laughing because I think that was just that was a great answer, and also it just reminded me of so many really good times that we've spent together. Então, eu tô dando uma risada aqui porque eu achei essa resposta do Vatican para a pergunta da Marcos maravilhoso e também lembrando tantos momentos muito bons. So once I think in the questions and in the talk, you've really brought the basis and the spirit of the Brahma Viharas to life, and I know that you're going to build on this. Então, ambos na apresentação e nas perguntas e nas respostas, você trouxe a base das Brahma Viharas que vai construir em cima disso. So I'm very grateful to Ejivani that she's been patient, that she had a question and we've run out of time, and I'm just grateful that she's made a question. Maybe I can send it to you. Yes, if you translate the question and send it to me, I will write a response. Oh, that's great. Thank you, Vatican. Então, meu gratidão vai para Ejivani. E porque ela tem uma pergunta muito boa e Vatican falou para eu mandar para ele traduzido e ele vai responder. Eu vou traduzir para você, Edivani, se precisar, ok? Eu coloquei o Marcos porque talvez a minha intuição foi que ele teve uma pergunta desse tipo que ele teve e acertei. Então, se puder ajudar nisso, seria bom. E obrigado, Vatican. Thank you so much, Vatican. Yeah. Thank you, Ana. Ana, foi fantástico hoje. Muito bom. So we'll see you, I think it's next Friday. Yes, again, next week. And I will be talking about metta next week. Okay. Então, semana que vem é meta. So we're continuing with the Brahma Viharas in the mornings. So we will be benefiting from your words next week as well. Absolutely, and we already are. So you take care, Vatican. All the very best. Thank you. Bye to everyone. Bye. Ciao todo mundo. Bye. Ciao. Lembre-se. Thank you, Vatican. Bye. Bye. Obrigada, Vatican. Thank you, Ana. Bye. Thank you. Thank you so much. Obrigada, Ana.